Eu nunca imaginei que ia estar aqui, escrevendo isso. Não sou de falar da minha vida, muito menos de coisas que doem. Mas tem momentos que a gente sente que precisa soltar, mesmo que seja só para si mesmo, como se fosse um diário que ninguém vai ler. Ou talvez alguém leia, não sei. Se você está lendo, desculpa se for confuso. É que tem coisas que a gente guarda tanto tempo que quando sai tudo de uma vez misturado. Eu me casei com o João aos 19 anos. Ele tinha 25 e já era ancião na congregação cristã do Brasil. Todo mundo respeitava ele, até os mais velhos. Eu me lembro do dia que ele me pediu em casamento. Foi depois de um culto no pátio da igreja, embaixo daquela árvore grande que dá sombra até hoje. Ele segurou minha mão e falou baixo, como se tivesse medo de alguém ouvir, asterisco, a irmã quer ser minha esposa? Asterisco, eu não sabia o que dizer, só balancei a cabeça. Não era amor daqueles de filme não. Era uma coisa quieta, séria, como tudo na nossa vida. A gente se conhecia desde crianças, nossos pais eram da mesma congregação, e parecia certo, sabe? Como se Deus já tivesse decidido por nós. Os primeiros anos foram bons. Ou pelo menos eu achava que eram. A gente morava numa casinha simples, alugada, perto da igreja. João trabalhava na construção e eu cuidava da casa. Ele chegava cansado, sujo de cimento, e eu deixava a janta pronta. Às vezes a gente nem conversava muito, mas não era por brigas, era só o jeito dele. Ele era homem de poucas palavras, principalmente depois que virou ancião de verdade, com responsabilidade. Passava mais tempo na igreja do que em casa, mas eu entendia. Ou achava que entendia. A primeira vez que desconfiei que alguma coisa estava errada foi quando a Maria nasceu. Eu estava grávida de 8 meses e ele começou a chegar mais tarde. Falava que estava em reunião, em visita aos irmãos, mas tinha dias que o cheiro dele não era só de suor. Era perfume. Um perfume barato, doce, daqueles que as moças usam. Eu perguntava, asterisco João, você tá diferente. Asterisco ele só dizia, asterisco, é o cansaço, irmã. Asterisco e eu deixava pra lá, porque duvidar do marido, principalmente de um ancião, era quase como duvidar de Deus. Até que um dia eu tava no mercado, comprando feijão e arroz quando vi ele. Não foi nem de longe, foi bem na minha frente. Ele tava com uma mulher, jovem, magra, de cabelo comprido. Eles não estavam de mãos dadas, mas ela ria e encostava nele como se fossem namorados. Eu fiquei paralisada com a sacola na mão, vendo os dois escolherem fruta. Ele nem me viu, ou fingiu que não viu. Quando cheguei em casa tremendo, ele já estava lá sentado à mesa, lendo a Bíblia. Perguntei, asterisco João, quem era aquela moça? Asterisco ele levantou os olhos devagar, como se estivesse surpreso de me ver ali. Asterisco que moça, irmã? Asterisco eu não aguentava mais aquele asterisco, irmã, asterisco. Era como se ele já não me visse como mulher, só como mais uma irmã da congregação. Nessa noite, eu chorei até não ter mais lágrimas. Não gritei, não xinguei. Só chorei, com a mão na barriga, sentindo a Maria se mexer. Pensei em ir embora. Mas pra onde? Minha família estava toda na igreja. Os meus pais não iam me apoiar se eu deixasse um ancião. E eu era só uma esposa, uma mãe quase, sem estudo, sem dinheiro. No dia seguinte, ele saiu cedo, como sempre. Deixou um bilhete na mesa, asterisco fui resolver os assuntos. Reze por mim, asterisco assuntos. Que assuntos? Eu não sabia mais nada. As semanas passaram e ele continuou sumindo. Às vezes ficava dias fora. Eu ligava para a igreja, para a casa dos irmãos, e todos diziam a mesma coisa, asterisco o irmão João tá em viagem de trabalho. Asterisco ou, asterisco ele tá ocupadíssimo com as coisas do Senhor. Asterisco até que um dia eu não aguentando mais, fui na casa da mãe dele. A velha Donana me recebeu com a cara feia como sempre, mas eu entrei mesmo assim. Asterisco Dona Maria, o João tá sumido. O senhor sabe onde ele tá? Asterisco ela me olhou com aqueles olhos frios e falou, asterisco minha nora, homem da obra de Deus não dá satisfação à mulher. Asterisco foi como se ela já soubesse de tudo. Como se todo mundo soubesse e só eu fosse a última a descobrir. A Maria nasceu numa madrugada de domingo. João não estava em casa. Eu fui sozinha pro hospital, de ônibus, com as contrações doendo tanto que eu achava que ia morrer. Uma irmã da congregação me acompanhou, mas nem ela sabia onde o João estava. Quando a Maria nasceu, pequena, vermelha, chorando, eu olhei para ela e pensei, asterisco, agora eu tenho que ser forte. Asterisco por quê? O João não ia voltar. Não dessa vez. A enfermeira colocou a menina nos meus braços, e eu senti o peso dela como se fosse uma pedra. Não era só o corpo frágil, era tudo que vinha junto, as noites sem dormir, o leite que não descia direito, as fraldas que eu não sabia trocar.
Mas o pior era a certeza de que, quando saísse dali, não teria ninguém para me ajudar. A irmã da congregação me deu um cobertorzinho de lã, feito pelas mãos das outras mulheres da igreja, e disse, Deus proveu. Eu não respondi. Deus não tinha provido porra nenhuma. Levei a Maria para casa de ônibus de novo, com ela chorando no colo e eu segurando a bolsa com uma mão e o bilhete de passagem com a outra. Quando cheguei, a casa estava do mesmo jeito que eu tinha deixado. A cama desarrumada, a louça suja na pia, a porta do armário aberta como se alguém tivesse saído correndo. Procurei um papel, qualquer coisa que o João pudesse ter deixado, mas não tinha nada. Só o cheiro dele ainda impregnado nos lençóis, misturado com o mofo da parede. Nos primeiros dias eu não chorava. Não tinha tempo. A Maria mamava a cada 2 horas e quando não estava mamando estava com cólica. Eu andava pela casa como um zumbi, com os olhos ardendo de cansaço e as mãos trêmulas. Uma vez, enquanto ela dormia, eu sentei no chão da cozinha e fiquei olhando para a parede, tentando lembrar a última vez que o João tinha me tocado sem ser para pegar alguma coisa ou empurrar para lado. Não conseguia. Foi a Dona Maria quem apareceu na minha porta uma semana depois, com um prato de comida coberta por um pano. Para você não passar fome, minha nora. Ela não entrou, só deixou o prato no chão e foi embora. Eu não agradeci. Não tinha força nem para isso. Mas comi tudo, porque o peito doía de fome e o leite estava secando. As mulheres da congregação começaram a vir. Primeiro uma, depois 2, depois um grupo inteiro, com cestas de roupinhas usadas, fraldas de pano e potes de comida. Elas falavam baixo, como se eu fosse quebrar, e me olhavam com aquele olhar de pena que eu odiava. Uma delas, a irmã Clara, sentou do meu lado e segurou a Maria enquanto eu tomava banho pela primeira vez em dias. A água quente queimou a pele, mas eu não me mexi. Deixei doer. O João não vai voltar, não é? Perguntei. Mais para mim mesma do que para ela. A irmã Clara não respondeu logo. Só balançou a Maria no colo, fazendo um SHHH, baixo. Homem quando sai atrás de Deus, minha filha, ou volta transfigurado ou não volta. Não entendi direito o que ela quis dizer, mas também não perguntei. Não queria saber. Os meses passaram, e eu aprendi a fazer as coisas sozinha. A Maria cresceu, engatinhou, começou a falar. Ela chamava por mim, mãe, e às vezes eu olhava para ela e via o João no formato do nariz, na teimosia do queixo. Nessas horas, eu virava o rosto para não chorar. Um dia, a Dona Maria apareceu de novo. Dessa vez, entrou sem bater. Vem cá, menina. Ela pegou a Maria no colo e sentou na cadeira da sala, a mesma onde o João costurava as sandálias dele. Você precisa arrumar um trabalho. Não dá para viver de esmola da igreja. Eu sabia que ela estava certa. Mas o que eu ia fazer? Não tinha estudo, não tinha experiência, não tinha ninguém para ficar com a Maria. A padaria do seu Antônio tá precisando de ajuda, ela falou, como se lesse meus pensamentos. Ele paga pouco, mas paga. E a Maria pode ficar comigo. Engoli em seco. Não queria dever nada para aquela mulher, mas também não tinha escolha. Comecei no dia seguinte. Acordava às 4 da manhã, deixava a Maria com a Dona Maria, e ia amassar pão até as mãos doerem. O seu Antônio era um homem grosso, que falava pouco e resmungava muito, mas não me encheu o saco. No começo eu errava tudo, queimava os pães, deixava a massa muito mole, esquecia os pedidos. Mas com o tempo fui pegando o jeito. As mãos ficaram cheias de calos, as costas doíam o tempo todo, mas pelo menos tinha dinheiro para comprar leite e fralda. Às vezes, quando voltava para casa à noite, a Dona Maria estava sentada na varanda com a Maria no colo, ensinando ela a rezar. Eu parava na porta, escondida, e ouvia a vozinha fininha da minha filha repetindo as palavras. Pai Nosso, que estes nos céus. Não sabia se era certo, se era errado, mas não tinha coragem de interferir. Uma tarde, enquanto varria a padaria, o seu Antônio me chamou com um grunhido. Estava encostado no balcão, os braços cruzados, a careca brilhando sob a luz amarela da lâmpada pendurada. Apontou para um saco de farinha rasgado no chão, o pó branco espalhado como neve suja. Isso aqui foi você? Balancei a cabeça, já sentindo o calor subir no rosto. Tinha sido sim, mas não ia admitir tão fácil. Não sei, seu Antônio. Pode ter sido o vento. Ele resmungou algo entre os dentes, mas não insistiu. Em vez disso, jogou um pano sujo na minha direção. Limpa isso aí. E não deixa mais acontecer. Peguei o pano e me ajoelhei, esfregando o chão com raiva.
As mãos doíam, os joelhos também, mas era melhor do que ouvir mais uma bronca. Enquanto limpava, senti o peso do silêncio dele atrás de mim, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando terminei, levantei devagar, evitando encará-lo. Tá bom, ele disse, secando as mãos na calça. Amanhã você abre a massa sozinha. Fiquei paralisada. Eu? Sozinha? Não é surda, não? Ele virou as costas, já indo em direção ao forno. Se estragar, você paga do seu bolso. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei repetindo os passos na cabeça. Farinha, água, fermento, sovar até não grudar mais nas mãos. Mas e se errasse a medida? E se a massa não crescesse? O seu Antônio não era de dar segunda chance. No dia seguinte, acordei antes do sol nascer. A Dona Maria ainda ronca no quarto dos fundos. A Maria dorme encolhida ao lado dela, a bochecha marcada pela costura do travesseiro. Vesti a blusa mais limpa que tinha, uma camisa xadrez do falecido marido da Dona Maria, remendada no cotovelo. Os dedos tremiam quando peguei o saco de farinha. A padaria estava gelada, o cheiro de pão velho ainda pairando no ar. Acendi o forno a lenha, soprando as brasas até pegarem fogo. A luz fraca da lamparina fazia as sombras dançarem nas paredes. Comecei a medir a farinha, contando as xícaras em voz baixa como se fosse uma reza. Água morna, um pouco de sal, o fermento que o seu Antônio tinha deixado de molho na noite anterior. Misturei tudo com as mãos, sentindo a massa grudenta se formar. Sovar era o pior. As costas ardiam, os braços pesavam, mas não podia parar. Empurrava, puxava, batia a massa contra a mesa até ela ficar lisa, elástica. Suor escorria pela testa, molhando os cílios. Quando finalmente formei os pães e os deixei descansando, senti as pernas bambas. Sentei no chão, encostada na parede, fechando os olhos por um segundo. O seu Antônio chegou quando eu já estava colocando a primeira fornada para assar. Não disse nada, só observou os pães crescidos nas formas, o forno no ponto certo. Pegou um pedaço de massa crua, apertou entre os dedos. Tá bom, murmurou. Não tá ruim. Não era um elogio, mas era mais do que eu esperava. Assenti sem sorrir, sem comemorar. Ainda faltavam mais 3 fornadas. À tarde, quando a padaria já cheirava a pão quente e café fresco, o seu Antônio me chamou de novo. Dessa vez, estava sentado numa cadeira de madeira perto da porta, com um copo de cachaça na mão. Apontou pro balcão. Tem umas fatias de presunto e queijo na geladeira. Faz um sanduíche para você. Olhei para ele, desconfiada. Não é de graça, aviso. Desconta do seu pagamento. Mesmo assim, foi a melhor coisa que comi em semanas. O pão ainda quente e a manteiga derretendo, o queijo puxando entre os dentes. Comi devagar, sentada no degrau da porta, observando a rua vazia. O sol batia forte, mas o vento trazia um cheiro de terra molhada. Lembrei da Maria, do jeito que ela torcia o nariz quando provava algo novo. Pode levar um pão para sua filha, o seu Antônio falou de repente, sem tirar os olhos do copo. Mas só um. Não respondi. Só guardei o pão ainda morno dentro do avental, embrulhado num pano. Quando voltei para casa naquela noite, a Dona Maria estava na cozinha, mexendo uma panela de feijão. A Maria brincava no chão com uma colher de pau, batendo na panela como se fosse um tambor. Trouxe uma coisa, falei, tirando o pão do avental. Os olhos da Maria brilharam. Ela correu para mim, os bracinhos esticados. É para mim? É, mas só um pedaço. Só um pedaço hoje, completei, cortando uma fatia fina com a faca que estava na mesa. A Maria segurou o pão com as 2 mãos como se fosse um tesouro. Mordiscou devagar, os olhos semicerrados, como fazia sempre que gostava de alguma coisa. Tá bom? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ela sentiu ainda mastigando, e a Dona Maria suspirou baixo, sem virar do fogão. Não estraga o jantar, disse, mas não havia firmeza na voz. Deitei na esteira no chão, perto da porta, observando as duas. A Maria terminou o pão e lambeu os dedos, depois voltou a bater a colher na panela, agora com mais força. A Dona Maria não reclamou. Só mexeu o feijão, o rosto iluminado pela chama do fogão a lenha. O seu Antônio mandou, falei, mas para mim mesmo. Ela não respondeu. Não precisava. Sabia que o pão vinha de lá, como sabia que eu não tinha dinheiro para comprar. Às vezes, acho que a Dona Maria sabe de tudo antes mesmo de acontecer. Ficamos assim até escurecer. A Maria adormeceu no meu colo, a colher ainda na mão. Levei-a para a cama, cobri com o cobertor remendado, e quando voltei, a Dona Maria já tinha servido a comida. 2 pratos iguais, um feijão grosso, quase sem carne e um pouco de farinha. Come, ela disse, empurrando um prato para mim. Comemos em silêncio. O vento batia nas paredes de tábua, e de vez em quando se ouvia o barulho de um animal no mato.
Não perguntei o que ela tinha feito o dia todo, nem ela perguntou onde eu tinha estado. Era assim que a gente se entendia. Depois de lavar os pratos, saí para a varanda. A lua estava alta, cortando o céu como uma foice. Acendi um cigarro, o último do maço, e fiquei olhando a fumaça se dissolver no ar. Pensava em como amanhã seria igual a hoje e ontem igual a anteontem. Mas não me importava. Ou pelo menos não tanto quanto deveria. Dentro de casa, a Dona Maria apanhou a costura. A luz do lampião tremeluzia, fazendo sombras compridas nas paredes. Eu podia ver o perfil dela, os dedos ágeis passando a agulha pelo pano gastado. Precisa de ajuda? Perguntei, só para dizer alguma coisa. Ela balançou a cabeça, sem tirar os olhos do trabalho. Não, já tá quase pronto. Fiquei mais um pouco, ouvindo o som da agulha e o rangido da cadeira de balanço. Depois apaguei o cigarro no corrimão e entrei. A Maria resmungou no sono, virou-se de lado. Deitei no meu colchão, do outro lado do quarto, e fechei os olhos. O cheiro de terra molhada ainda estava nas minhas roupas. Pensei no seu Antônio no pão, na Maria comendo como se fosse a primeira vez. Pensei em como a vida não muda, mas também não fica pior. Só continua. E isso por enquanto bastava. A manhã seguinte veio com o barulho da panela batendo no fogão. Abri os olhos e vi a Maria, já vestida, mexendo alguma coisa na chapa enferrujada. O cheiro de café queimado encheu o quarto antes mesmo que eu me levantasse. Acorda, preguiçoso, ela disse sem virar. O pão tá esquentando. Sentei na beira do colchão, esfreguei o rosto. A perna latejava, como sempre depois de dormir mal. No corredor, a velha do costura já tinha saído, a cadeira vazia, o pano remendado dobrado em cima da mesa. Onde ela foi? Perguntei, mas pra mim mesmo. Pro mercado, ué. Todo dia é a mesma coisa. Maria jogou um prato na minha frente, com um pedaço de pão duro e um ovo frito por cima. Comi sem reclamar. Ela se sentou do outro lado, mastigando devagar, os olhos no vazio. Você tá quieta demais, falei. Ela deu de ombros. Tô pensando. Em quê? Em nada. Coisa de mulher. Ri, mas ela não sorriu. O silêncio voltou, só quebrado pelo rangido da cadeira e o zumbido das moscas. Do lado de fora, um carro buzinou longe. Alguém gritou alguma coisa na rua. Acho que vou lá no seu Antônio hoje, disse, limpando o prato com pão. Ver se ele precisa de ajuda com os sacos. Maria não respondeu. Só empurrou a xícara para mim, o café já frio. Bebi de um gole só. Tá bom, falei, levantando. Se a velha voltar, diz que eu voltei logo. Ela sentiu, ainda olhando para algum lugar que eu não via. Saí sem pressa, o sol já quente nas costas. A poeira subia dos meus passos. E a vida como sempre continuava.